O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Jesus saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o gloriará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha bondade de sentar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, ontem o Evangelho nos levava por uma cena, por uma passagem, 6 dias antes da Páscoa. Hoje, ele vai nos levar de uma cena já próximo da Páscoa. Aqui, essa situação que nós estamos vivendo é a última ceia. Jesus já lavou os pés dos discípulos e nesse momento ele começa a partir o pão com seus discípulos. Ele começa a dizer que aquilo que ele está fazendo é para fazer em memória dele. Ele está se doando aos seus discípulos no pão e no vinho. E naquele momento da ceia, ou da Eucaristia, como nós dizemos, né? Jesus começa a dizer que um daqueles que estava próximo dele, iria o trair. Sem dúvida alguma, imaginem vocês, se o nosso Senhor estivesse aqui agora e dissesse que um dentre nós iria o trair.
todos ficariam desconcertados, assim como os discípulos ficaram, e sem dúvida alguma, com o nosso julgo preliminar, nós começaríamos a dizer: será que é fulano? Será que é ciclano? Queríamos saber quem seria o traidor. Poderia ser qualquer um daqueles. Então, um dos discípulos pergunta: Senhor, quem será? E Jesus, não escondendo nada, diz: será aquele que eu entregar primeiro o pão passado no molho. E entrega a Judas. E aqui eu gostaria de recordar a vocês que Judas foi um dos que tinha sido escolhido por Jesus. Judas era um daqueles que Jesus amava. Judas não apareceu por acaso no grupo dos 12. Não sei se vocês recordam, outrora nós ouvíamos na palavra que Jesus, depois de que tinha descido do monte da sua oração, ele escolheu os discípulos, ele escolheu aqueles que ele quis. E Judas então foi um daqueles que Jesus tinha escolhido para estar com ele. Entretanto, este que tinha escolhido por Jesus, ao invés de fazer uma opção amorosa por nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o nosso Senhor tinha feito uma opção por ele, de uma forma amorosa e misericordiosa, ele foi incapaz de retribuir esse gesto de amor de Jesus. Ele, possuído por interesse, possuído por um egoísmo imaginável, escolhe seguir o caminho do pecado, escolhe estar infundado nas trevas. Judas, aquele que tinha sido escolhido por Jesus, será aquele que iria o trair. E como diz-nos a palavra, depois de receber a Eucaristia, depois de receber o Cristo, Satanás toma posse da vida dele. Isso é algo que a gente não consegue imaginar, né? Mas Judas, por estar em pecado grave, faz com que a Eucaristia que ele acabou de receber, seja a sua própria condenação. Lembre-se de outrora que a palavra nos dizia: aquele que comunga meu corpo e bebe meu sangue dignamente, comunga a sua própria condenação. Judas, naquele momento, aquele que comunga o meu corpo e bebe meu sangue de uma forma indigna, comunga a sua própria condenação. Judas estava, ao receber a Eucaristia, recebendo a sua própria condenação. Mais à frente, nós vemos um outro apóstolo, Pedro, igualmente a Judas, nega o nosso Senhor. E Pedro, ao dizer, quando Jesus fala: para onde eu vou, por enquanto vocês não podem ir, Judas diz: não, Senhor, eu darei a minha vida por você. E Jesus pergunta: será mesmo, Pedro, que tu darás a vida por mim? O galo não cantará enquanto você não me negar 3 vezes. Talvez aquilo tenha sido o maior tapa na cara de Pedro. Mas, Senhor, eu te negarei? E Pedro deve ter pensado 1000 vezes depois daquela palavra de Jesus. Meus amados, minhas amadas, nós somos os discípulos do Senhor. E muitas das vezes, nós seremos aqueles que negará o Cristo. Muitas das vezes, nós seremos aqueles que não conseguiremos retribuir o gesto de amor de Jesus. Nós não conseguiremos amar o Senhor com todo o nosso coração. Porém, nós podemos ter atitudes diferentes de alguns ou desses discípulos que acabaram traindo o nosso Senhor. Judas, ao trair o Senhor e ao perceber o erro que ele cometeu, ele não foi capaz de suportar esta dor e acabou morrendo, cometendo suicídio. Acabou se matando. Essa deve ter sido a dor dele e a maior dor de Jesus, porque Judas
não foi capaz de se perdoar. Já Pedro, diferentemente de Judas, ao perceber que ele tinha negado o Senhor, ele se arrepende amargamente. E como diz-nos a palavra, lá nós veremos isso na sexta-feira da paixão, Pedro chora de uma forma dolorida e amargurada. Mas ele chora de uma forma arrependido, porque aquela negação que ele tinha feito pesa ardentemente em seu coração. E ele não deseja outra coisa a não ser reaver aquilo que ele tinha feito e amar o Senhor com todas as tuas forças. E mais à frente nós veremos que Pedro realmente amou o Senhor a tal ponto de entregar a sua vida. E agora sim, depois que ele fez um grandioso mistério da paixão, ele foi capaz de dar a sua vida ao nosso Senhor. Mas antes, ele não viu que quando ele foi chamado por Cristo, era necessário ele se entregar totalmente. E não somente depois que tudo aquele fato da salvação tinha acontecido. Então, quando nós fazemos, e nós estamos fazendo essa experiência do mistério da paixão de Jesus, nós devemos fazer uma opção de amor por nosso Senhor agora, e não deixar para frente. Não, depois eu me converto. Não, eu devo me converter agora, e o peso dos meus pecados deve pesar agora, mas não numa forma de dizer, não, eu não sou digno da misericórdia do Senhor. Não, nós devemos dizer, Senhor, eu necessito da tua misericórdia, eu necessito de estar na tua presença. E quando nós abrimos o nosso coração de uma forma verdadeira, e quando nós fazemos uma experiência da misericórdia do Senhor, nós queremos só estar na presença dEle, assim como Pedro fez, quando ele chora os seus pecados, quando ele se arrepende de verdade, ele dá a sua vida para o Senhor, ele dá a sua vida para o Senhor. Que esta semana que nós estamos vivenciando, possa nos ajudar, primeiro, a nos arrepender de verdade, e segundo, a fazer ou dar esse passo como Pedro deu, entregar toda a sua vida a Ele. Que os santos da igreja, que os anjos do céu possam nos ajudar a dar esse passo na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.